Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcelo Costa e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a continuação da nossa matéria de antropologia. E hoje nós vamos continuar o assunto da relação da alma com o corpo. Nós fizemos o vídeo 1 falando a respeito deste tema e lá nós abordamos duas teorias iniciais. A primeira foi o materialismo antropológico, a segunda foi o monismo antropológico. Se você não assistiu, está aqui no nosso canal, assista e nos acompanhe para você não perder a linha de raciocínio. No vídeo de hoje nós vamos abordar mais duas teorias a respeito da relação da alma com o corpo. Nós vamos abordar o dualismo antropológico ou a dicotomia platônica. A segunda teoria, nós vamos falar do ilemorfismo antropológico ou a dualidade entre a alma e o corpo. Sem mais demoras, roda a vinheta e vamos lá! Pois bem, para o dualismo antropológico ou a dicotomia platônica, a relação da alma e o corpo são antagônicas. Para essa teoria, o corpo é uma prisão para a alma. Essa teoria que se originou no filósofo Platão, para ele, o corpo e a alma eram substâncias diferentes e em um plano superior espiritual, a alma tinha cometido algum delito, algum erro, ao passo de que ela foi obrigada a habitar num corpo físico como uma punição pelos seus erros. E então a relação do corpo com a alma é uma relação de antagonismo. O grande problema dessa visão é justamente esse dualismo, entre alma e corpo. Os defensores dessa visão, dessa ideia, defendem que assim como um passarinho está dentro de uma gaiola, é assim que a alma está dentro do corpo. Então, para eles, quando a pessoa morre, quando nós morremos, o que está de fato acontecendo é a libertação da alma. Isto é a dicotomia platônica, onde mostra que a alma e o corpo são coisas completamente distintas e eles não têm uma relação intrínseca entre eles. Na verdade, são duas coisas que estão em antagonismo e esta é a visão da dicotomia platônica, onde não existe como a alma e o corpo se entrelaçarem de algum modo, não existe uma integralidade entre alma e corpo, são coisas completamente diferentes e isto complica muito essa visão para as escrituras, porque as escrituras acabam mostrando que há sim uma grande relação entre alma e corpo. Para a dicotomia platônica, a alma e o corpo são completamente de substâncias diferentes. Eles alegam que a alma sobrevive ao corpo quando o corpo morre. Então, para a dicotomia platônica, a alma tem que ser completamente diferente do corpo e não pode ter relação alguma com ele. Portanto, para a dicotomia platônica ou para o dualismo antropológico, o homem é a alma, o corpo é apenas uma prisão aonde o homem, a alma, cometeu algum delito num plano superior e por esse delito ela foi obrigada a descer no plano material e físico e ser aprisionada dentro do corpo. Essa teoria não sobrevive às escrituras. Nós vamos observar algumas evidências que apontam contra o dualismo antropológico e nós vamos discutir isso agora. A primeira evidência que nós temos contra o dualismo antropológico é que ele nega o ensino claro e bíblico da unidade entre corpo e alma que é apresentado nas escrituras. Nos nossos vídeos anteriores falando de alma, falando de corpo, nós mostramos textos que mostram essa unidade entre alma e corpo. Tem textos que apontam o corpo e a alma completamente unidos. Na formação do homem, quando Deus soprou o fôlego de vida no corpo, ele se tornou alma vivente. Nós vamos observar textos que mostram uma unidade entre alma e corpo e por isso nós não podemos aceitar essa teoria do dualismo antropológico. Outra evidência que nós temos é que o dualismo ele confunde as dimensões do ser humano como em partes específicas.
Quando ele olha para o corpo do homem e olha para a alma do homem, ele olha para essas duas potências como distintas, completamente separadas uma da outra. Mas as Escrituras mostram que essa unidade do homem, entre homem, corpo e homem-alma, essa unidade dessas duas potências, na verdade, ela possui duas dimensões. Então, a alma está na dimensão espiritual, enquanto o corpo está na dimensão física. O dualismo antropológico confunde essas duas dimensões e faz dela parte distinta, e então para eles alma é o homem em si e corpo não é nada, é só uma prisão para a alma. E aqui entra a nossa terceira evidência contra essa teoria, que é a evidência que desmerece o corpo. Eles retiram toda a carga de poder e de autoridade da imagem de Deus que foi dada ao homem em seu corpo, ao passo que a Bíblia Sagrada aponta que o corpo possui uma imagem e uma semelhança divina, valorando o corpo do homem tanto quanto a sua alma. Diante dessas evidências, nós vamos mostrar aqui que o dualismo antropológico não pode ser condizente com as Escrituras. As Escrituras não apontam o homem sendo apenas a sua alma e o corpo sendo apenas uma prisão para a alma. As Escrituras não apontam que existe uma dimensão, um mundo paralelo ou superior, onde a alma vive nesse ambiente e lá ela peca, erra e é lançada no mundo físico dentro da prisão que é o corpo. Nós não temos nenhuma evidência bíblica para apoiar esse argumento. Diante disso, nós passamos para a nossa segunda teoria de hoje, que é o ilomorfismo antropológico ou dualidade antropológica. O que é o ilomorfismo? O ilomorfismo é a junção de duas palavras gregas. A primeira é hilé, que significa matéria, e a segunda é morfé, que significa forma. Então, a junção dessas duas palavras deu origem à palavra que nós conhecemos como ilomorfismo, ou seja, forma e matéria, ou a forma da matéria. Isto porque a teoria propõe que existe uma unidade de forma e matéria. Eles usam a analogia da estátua para explicar essa unidade de matéria e forma. Eles olham para uma estátua esculpida em uma rocha e observam que a rocha, ela continua sendo rocha, mas quando se dá a forma de uma estátua nela, nós temos uma estátua e temos uma rocha, e essas duas coisas estão unidas em uma coisa só. Então, para a teoria do ilomorfismo, existe uma unidade de forma com a matéria, e é essa unidade que é mostrada para a alma com o corpo. O ilomorfismo, então, defende que a alma está para o corpo, assim como as ideias estão para as palavras. Ou seja, a alma é a dimensão interior que anima o corpo, que faz exteriorizar a vontade através do corpo e forma então uma substância holomórfica, única, ou seja, a alma e o corpo interagem entre si da mesma maneira em que a ideia interage para surgir a palavra. Então a alma está numa dimensão interior, espiritual, enquanto o corpo está numa dimensão física. A alma, a psique, ela transmite e desenvolve o seu querer, a sua vontade através do corpo. Por isso, o corpo está relacionado com a alma de uma forma muito intrínseca, de uma forma muito valorada. Por isso, para o ilomorfismo, o homem é corpo e alma. O homem é alma e corpo. A semelhança da unidade entre a estátua, forma, com a rocha, matéria, assim a alma também está unida ao corpo e o corpo está unido à alma. As duas substâncias agem de uma forma que uma tem a sua vontade concretizada através do corpo. Isto é o ilomorfismo antropológico. Fazendo uma análise do ilomorfismo antropológico, nós podemos observar que existem alguns versículos que fazem ou que dão um apoio a esta teoria.
Primeiramente, nós devemos ressaltar que essa teoria foi defendida pelo filósofo Aristóteles e também por São Tomás de Aquino. É bom ressaltar que foi dessa teoria defendida por Aristóteles e depois por São Tomás de Aquino é que surge nos nossos dias a dicotomia bíblica. Vale ressaltar que existe uma diferença entre a teoria dicotômica que é pregada hoje entre os cristãos da teoria dicotômica de Platão. A teoria dicotômica de Platão defendia um dualismo entre alma e corpo, ou seja, alma e corpo eram inimigos. A teoria dicotômica que nós temos hoje na cristandade, ela defende a dualidade entre alma e corpo, ou seja, as duas coisas andam juntas e elas se interagem mutuamente. Pois bem, vamos passar agora a analisar alguns textos bíblicos que parecem favorecer o ilomorfismo antropológico. O primeiro deles é Gênesis capítulo 2, verso 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós percebemos que através do fôlego divino, o corpo que havia sido formado do pó da terra se tornou alma vivente. Então, o corpo se tornou alma vivente. Nesse texto, então, ele não se torna algo distinto da alma. Nós percebemos que, na verdade, o corpo e a alma estão intrinsecamente, profundamente ligados. Outro texto que dá muita credibilidade ao ilomorfismo antropológico é o texto de Salmos 16, verso 10. Lá o salmista registra o seguinte: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Obviamente que esse texto está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E aqui nesse texto nós podemos perceber que a alma inclui o corpo. Jesus Cristo não viu a corrupção, ou seja, o corpo de Jesus não foi deteriorado, mas ele foi ressuscitado e, portanto, junto com a alma, nós podemos observar que a alma e o corpo, elas estão mais uma vez profundamente interligadas. Um outro texto que nós vamos fazer referência, que apoia o ilomorfismo antropológico, está registrado em João capítulo 5, verso 25 a 29, que diz o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Não faz nenhum sentido falar de ressurreição se não houvesse uma importante ligação do corpo com a alma. Se nós fôssemos acreditar no dualismo antropológico, onde a alma e o corpo são inimigos, não faria nenhum sentido em falar em ressurreição do corpo, salvo se, quando morremos e perdemos o nosso corpo, nós nos tornamos algo incompleto. Assim, faria sentido e faz sentido, desde que a alma e o corpo tenham uma relação tão profunda em que o homem possa ter a sua existência completa somente através de corpo e alma. Aí faz sentido falar em ressurreição. Então esse argumento da ressurreição é muito forte para o ilomorfismo, apontando que sim, a alma e o corpo têm uma relação profunda, têm uma relação intrínseca muito valorada, ou seja, nós estamos completos somente quando estamos alma e corpo. Quando nós chegamos nesse ponto, levanta-se uma objeção contra a teoria do ilomorfismo. Eles observam e diz: como é que a alma pode então sobreviver à morte do corpo? Como é que ela pode sobreviver à morte do corpo se ela possui uma ligação tão forte, tão intrínseca dessa maneira? E aí a resposta do ilomorfismo está em mostrar que entre alma e corpo
não existe uma identidade. Entre alma e corpo não existe uma identidade, antes existe uma unidade. Perceba que identidade faria que a alma e o corpo fossem coisas idênticas. Mas nós vamos observar que a alma e o corpo são coisas diferentes, mas no entanto elas têm uma unidade. Por isso a alma tem a aptidão de sobreviver à morte do corpo, mesmo estando incompleta. Ao passo que as Escrituras mostram que a ressurreição no futuro é sim a chave para mostrar que o homem vai unir-se ao seu corpo mais uma vez para chegar no seu destino final, ou numa eternidade com Deus, ou numa eternidade sem Deus. Ainda em resposta, o ilomorfismo aponta uma analogia entre o ser pensante e o papel. Eles dizem que a alma está para o corpo, assim como a ideia está para a palavra escrita no papel. Se destruir a palavra escrita no papel, ainda assim nós vamos perceber que a ideia vai permanecer intacta. Do mesmo modo, o corpo, sendo algo material, se ele perece, a alma ainda permanece intacta. Por isso, o ilomorfismo, então, ele defende a unidade entre alma e corpo, mas não defende a sua identidade. Para o ilomorfismo, então, o corpo ou o ser humano está completamente formado quando ele tem uma unidade entre alma e corpo. Por fim, é interessante mostrar que as Escrituras mostram ainda que a alma sobrevive à morte do corpo. Por exemplo, no texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, mostra as almas vivas mesmo depois que elas foram mortas ou seus corpos foram degolados. Veja o que o texto diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perceba aqui que nós vemos claramente a alma sobrevivendo à morte do corpo. Outro texto que aponta para isso é Apocalipse 6, verso 9, que mostra a mesma coisa. Vejam o que o texto diz: E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Mais uma vez, o texto mostra que pessoas que foram mortas ou seus corpos foram mortos, as almas deles estão sobrevivendo e estão em um lugar completamente distinto da onde o seu corpo foi deixado. Falando a respeito da ressurreição de corpo, de alma, Jesus nos mostrou ainda que a alma está sobrevivente à morte do corpo. No texto de Mateus 22, verso 32, ele diz que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E aí Jesus diz: ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Acontece que esse texto foi citado por Jesus há muitos anos da morte dos patriarcas. Portanto, evidencia a teologia de Jesus, enfatizando que a alma sobrevive à morte do corpo. Outro texto que nós podemos citar é o texto de 1 Reis, capítulo 17, verso 21 e 22. Nesse texto, o profeta vai ressuscitar um garoto que morreu. E o modo que ele faz isso, a oração que ele faz, demonstra que a alma do garoto estava em outro lugar, mas estava viva. Veja o que o texto diz: E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, peço-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Perceba aqui claramente que a alma estava em outro lugar, separada do corpo que estava morto, mas quando a unidade voltou, o corpo reviveu. Outro texto que nós podemos apontar é o texto de João, no capítulo 11 do
43 ao 44, Jesus vai chamar Lázaro na sepultura depois de morto há 4 dias. E é interessante ver como que Jesus fala com Lázaro como se ele estivesse completamente vivo. A Bíblia diz que Jesus bradou, gritou bem alto na porta da sepultura, chamando Lázaro para fora. E Jesus trata Lázaro como se ele estivesse vivo. Perceba que Jesus estava falando com Lázaro, apesar do seu corpo estar morto, mas claramente Jesus está dando uma ordem à alma de Lázaro para que ela retorne ao corpo que está morto há 4 dias e a ressurreição acontece. Vamos ler o texto. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Notemos então que no texto Jesus falou com a alma de Lázaro, porque o corpo estava morto há 4 dias. Mas Jesus falou com a alma de Lázaro, mostrando claramente que a alma estava sobrevivendo à morte do corpo. Diante dos textos que apresentamos aqui, fica inegável que a alma sobrevive à morte do corpo. Diante das duas teorias, nós vamos observar que a teoria do ilomorfismo tem muito mais condições de estar condizente com as Escrituras do que a teoria da dicotomia platônica. O ilomorfismo parece ser a teoria que mais se coaduna com as Escrituras, justamente porque o ilomorfismo defende essa unidade entre alma e corpo, ao passo que as Escrituras também apontam para esse argumento, mostrando que para o homem chegar na sua instituição final de julgamento diante de Deus, ele precisa da ressurreição, ou seja, o corpo vai ser ressurreto um dia para que a alma volte a entrar nele e finalmente esse homem completo pelas Escrituras vai se apresentar diante de Deus. Portanto, o ilomorfismo ele é muito mais condizente com as Escrituras do que a teoria da dicotomia platônica. E no nosso último vídeo falando a respeito desse assunto, nós vamos então mostrar as duas teorias que prevalecem no meio cristão hoje. A teoria da dicotomia e a teoria da tricotomia, que apresenta a formação do corpo sendo corpo, alma e espírito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima.